Boa noite, Vitais! Muito bom estar aqui hoje na Live da Vitalidade de número 2, onde eu vou sempre trazer um assunto que te ajude a desinflamar o seu corpo para que você conquiste de volta a sua vitalidade e a saúde plena. E o tema de hoje é alimentos funcionais, como eles te ajudam a se curar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Mildred Molina, especialista em nutrição funcional e saúde integrativa. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo, eu quero explicar para vocês o que é um alimento. A definição de alimento é toda substância digerível que sirva para alimentar ou nutrir, é o que mantém e sustenta. Então, baseado nessa definição de alimento, eu quero que você pense e se faça esta pergunta: será que o que você tem colocado na sua boca é uma substância que você consegue digerir e extrair nutrientes para manter e sustentar seu corpo para que você realmente tenha saúde? E o que não é um alimento funcional? Um alimento não funcional é tudo aquilo que é dito como alimentos, mas na verdade são produtos alimentícios. São produtos feitos com diversos tipos de aditivos químicos, que nada mais são do que substâncias químicas sintéticas. Por exemplo, aromatizantes que servem para dar cheiro, corantes para dar cor, emulsificantes para dar aquela textura gostosinha, conservantes para manter o produto alimentício em condições de consumo por mais tempo, sem estragar nunca. E por aí vai. O problema é que esses aditivos não são reconhecidos pelo nosso corpo e, ao invés de nos nutrir para manter e sustentar o corpo de forma sã, nosso corpo entende que está sendo invadido por algum inimigo e ele reage para eliminar esse agente agressor. E o que isso causa? Inflamação. Quando você decide ler a descrição dos ingredientes desses produtos alimentícios, existem tantas coisas escritas lá que mal conseguimos pronunciar os nomes. É tanta coisa que você não conhece que você tem até dificuldade de dizer aquele nome. E você não sabe se aquilo lá realmente é um alimento, embora esteja lá como ingredientes. E será que essas substâncias artificiais nutrem o seu corpo de verdade? Você já se fez essa pergunta antes de colocar um alimento na boca? Acho que não. Então vamos entender aqui o que são os alimentos funcionais. Os alimentos funcionais são aqueles que podem funcionar como um instrumento terapêutico. Você viu? Funcional, funciona, ou seja, ele vai resolver um problema. Mas vou te explicar isso melhor. Como eles são matéria-prima capaz de ativar os mecanismos naturais de cura do seu corpo e equilibrar o organismo, esses alimentos funcionais vão fornecer os nutrientes que vão fazer com que seu corpo produza a própria defesa contra os invasores, que podem ser bactérias, vírus, fungos, parasitas e até aquela escapadinha do final de semana, quando você come uma porcaria qualquer como um salgadinho, Cheetos, sucos de caixinha, refrigerantes, etc, etc. E por que é tão importante usar o alimento como mecanismo de cura para o seu corpo? Porque hoje milhões de pessoas estão doentes, cansadas, inflamadas, com sintomas crônicos, sem saber que a causa pode estar no que colocam no prato todos os dias. Quando você usa os alimentos para a sua cura, você reduz inflamações silenciosas, você regula o seu intestino, o seu fígado, os hormônios, você corrige carências nutricionais que levam ao adoecimento. Você potencializa a resposta do seu sistema imunológico. Ou seja, o alimento ele é capaz
de trazer o fortalecimento e o bom funcionamento de todos os órgãos do seu corpo e faz com que as células se repliquem sem mutação. Agora, você já está consciente que a sua saúde depende das suas escolhas. Quando você faz escolhas erradas, seja por desconhecimento, ou porque você não quer desagradar alguém, ou porque sente, hoje eu mereço, você está aumentando as chances de fazer com que as suas células se repliquem de forma errada, com defeitos, células mutantes. E o que você acha que isso vai causar? Essas células vão continuar se replicando com os mesmos defeitos. E aí a doença vai se estabelecer. Aí, de repente, você dorme saudável e acorda doente. Vai fazer um check-up anual e te dizem que está tudo normal, quando na verdade não está. E aí você não entende por que desenvolveu um câncer, uma diabetes, uma hipertensão de repente. Não foi de repente. O processo já vinha se instalando. E tudo isso porque você escolheu os alimentos errados, os alimentos industrializados e super ultra processados e modificados com substâncias químicas sintéticas e artificiais. E ninguém até hoje te falou que se você melhorar seus hábitos alimentares e o seu estilo de vida, você vai fortalecer o seu corpo para que ele mesmo sozinho se cure. É uma autocura. Você dá a matéria-prima para o seu corpo fazer o trabalho. E os alimentos funcionais têm esse poder. Vou te dar aqui alguns exemplos. Uma mulher com TPM, cólicas, enxaquecas frequentes. Se essa mulher não teve orientações de uma alimentação saudável de verdade, ela vai ter esses sintomas com mais frequência e cada vez mais agravados. E qual a solução que muitas vezes essas mulheres recebem? Analgésicos, uso de anticoncepcionais, etc, etc. Só que se ela fosse orientada a retirar os gatilhos inflamatórios, como uma alimentação rica em glúten, açúcar, corrigir o intestino e repor magnésio e vitamina B6 através de alimentos ricos nesses nutrientes, esses sintomas diminuiriam e até desapareceriam. Um outro exemplo, um homem, aqueles homens com a barriga avantajada, barrigudo mesmo, parecendo até que está grávido de 9 meses, inclusive já deve até ter sido diagnosticado com uma diabetes tipo 2, uma pressão alta, um colesterol todo alterado e bagunçado. Embora isso seja comum nos dias de hoje, e eu tenho certeza que você conhece alguém com uma dessas três alterações e que já tomam remédios por isso, não deve ser considerado uma situação normal ou coisa da idade. Porque se esse homem for orientado a cortar os picos de insulina da sua alimentação com alimentos de baixo índice glicêmico e usar fibras e fitoterápicos, ele perde essa gordura abdominal e evita a progressão dessas três doenças, que inclusive são muito sérias. Este é o poder de mudar os seus comportamentos e fazer escolhas benéficas para que você possa viver com vitalidade e curtir quem realmente você ama por muitos e muitos anos. A base alimentar bem orientada é mais poderosa do que qualquer remédio. Os remédios são sim ótimos, mas para os momentos de crise. E se você está vivendo momentos de crise o tempo todo, sinto lhe dizer, mas tem coisas erradas aí. E você é o maior responsável e causador destes problemas. Agora pensa numa pessoa com cansaço crônico, névoa mental, não consegue se concentrar, que precisa se entupir de estimulantes para poder seguir adiante, que muito frequentemente já deve até tomar antidepressivos ou remédios que vão deixar essa pessoa mais calminha.
Por que não nutrir o intestino dessa pessoa, o fígado e o cérebro com alimentos que vão colaborar neste quadro de cansaço crônico? Orientar essa pessoa a ter um sono reparador, para que ela recupere a clareza mental e o foco para que seu corpo seja capaz de produzir a própria energia. Parece óbvio, mas nem todos sabem disso. É por isso que quem já faz parte da jornada da saúde plena já está colhendo os frutos dessa transformação de vida. Mas você sabe onde as pessoas mais erram quando querem transformar sua saúde, seu corpo, através dos alimentos? Dizendo que não tem tempo para comer bem, para fazer comidas saudáveis. E elas optam por comprar ditos alimentos industrializados, mas como saudáveis. Vou te falar uma coisa, você já tem tempo para comer. Você só precisa trocar as escolhas que te adoecem hoje por escolhas que te curam para o amanhã. Tem que ser um realinhamento dos seus comportamentos e decisões, e não um peso ou um acréscimo na sua vida. Então, é possível sim comer saudável, porque você já come todos os dias. Você só vai mudar o seu comportamento. Tem gente que vai falar também que comer saudável é caro. Você já parou para comparar o preço de uma maçã com uma barrinha de cereais, por exemplo? Sugiro que você faça essas comparações. E eu vou além. Coma uma maçã e mais nada. E anote quanto tempo depois que você sentiu fome. E faça o mesmo com a barrinha de cereal. Depois você me conta o que te sustentou por mais tempo e com menor impacto nas suas finanças. Mas não se esqueça que a doença é muito mais cara. A doença vai te custar o seu tempo e o tempo não volta. Alimento de verdade é investimento e pode ser simples, acessível e econômico. Você já tentou mudar sua alimentação e não funcionou? Provavelmente porque você tentou uma dieta genérica e totalmente restritiva, onde você não podia nada. Na nutrição funcional não funciona assim. A gente vai investigar as causas ocultas, vai ajustar os pilares e personalizar a estratégia alimentar com alimentos funcionais, que são bons para a sua individualidade, respeitando o seu estilo de vida. A mudança alimentar ela tem que ser fácil, gostosa, senão você vai desistir mesmo. Você não vai conseguir sustentar uma alimentação que não te traga satisfação. E as dietas restritivas te causam uma sensação de prejuízo, de punição, de sofrimento. Como se você fosse ter que abandonar tudo que você gosta. Mas agora você já sabe como usar os alimentos funcionais e vai começar essa mudança hoje mesmo. Mas vou te dizer, você vai cometer erros. E um dos erros é comer saudável de forma aleatória, sem foco terapêutico. Sabe por quê? Porque você vai focar só no prato básico brasileiro. O famoso arroz, feijão, uma folha de alface, uma rodela de tomate, um bife e um ovo. O que já é melhor do que os fast foods da vida, mas não vai resolver o problema. Outro erro, na verdade, que talvez você cometa, é usar shots com alimentos funcionais, como a cúrcuma, que é maravilhosa, o gengibre, ou uma kombucha, sem ajustar antes a desintoxicação do seu fígado, o funcionamento e a absorção de nutrientes do seu intestino. Você vai estar perdendo tempo, porque às vezes um alimento funcional mal indicado pode te trazer desconfortos sérios. Outro erro comum é acreditar que um alimento isolado vai resolver todos os problemas. Não vai. É preciso diversidade alimentar. Comer integral, light,
sem lactose, sem glúten, mas cheio de aditivos químicos e substâncias que você nem consegue pronunciar o nome, pode não ser a melhor estratégia e solução se você não sabe qual problema você está atacando. Sair atirando para todo lado não vai acertar o alvo. Então, Mildred, qual é o jeito certo de usar os alimentos funcionais para eu me curar? Escolher alimentos que nutrem e regulam as funções do seu corpo e não apenas saciam a sua fome. Montar uma base com verduras e legumes variados, que vão contribuir para a desinflamação, já que eles são anti-inflamatórios e antioxidantes. Carboidratos de baixo índice glicêmico, como batata doce, inhame, que vão te trazer energia e inclusive ajudar na formação de músculos. Gorduras boas, como azeite, abacate, castanhas, que ajudam na formação dos hormônios. Proteínas animais, carnes vermelhas, ovos, peixes, frango, para colaborar na formação de todos os tecidos do seu corpo. Fibras e água para desintoxicar e modular o intestino. Ervas naturais que te trazem um pool de fitoquímicos que auxiliam no fortalecimento do seu sistema imunológico e na desintoxicação do seu corpo. Essa é a base. Mas se você não tiver esses alimentos funcionais por perto, o que você vai fazer? Talvez você não tenha todos na sua região, mas vai ter outros que podem ser substituídos. E isso varia de local para local. Uma alternativa é fazer a suplementação desses nutrientes. É importante também ajustar a alimentação à fase em que seu corpo esteja. Por quê? Pensa num bebê recém-nascido, do que ele precisa? De leite materno e mais nada. E uma pessoa madura já tem outras necessidades nutricionais. Uma gestante precisa de outros alimentos. Então não dá para a gente generalizar. Tá? Já diz o ditado que tudo que é demais sobra e o contrário também é verdadeiro. Portanto, se você decidir se entupir de castanha do Pará, comendo muitas porções ao longo do dia, todos os dias da semana, por meses a fio, você vai desenvolver uma intoxicação por selênio. Embora seja raro, mas pode acontecer. Mas eu estou falando aqui de muita quantidade. Põe aí meio quilo de castanha de Pará por dia. Uma outra forma de identificar que um alimento, mesmo que funcional, esteja te causando problemas, são as alergias. E alguns alimentos costumam causar mais alergias do que outros. Essa situação, por exemplo, do consumo exagerado de ovos, e eu não estou falando aqui de 2, 3 ovos por dia, eu estou falando de 30 ovos, vai te causar problema. E para te ajudar a começar a trilhar essa jornada, vou te desafiar a começar a desinflamar seu corpo para conquistar de volta a sua vitalidade e a sua saúde plena. Durante os próximos 7 dias, você vai tirar o açúcar da sua vida. Mas escuta o que eu vou te falar agora. Presta atenção, porque é importante. E eu já passei por isso. Quando você começar a remover o açúcar, você vai ter recaídas. E são elas que vão te fazer desistir. Para você reduzir o açúcar sem ter recaídas, você vai fazer da seguinte forma. Anota aí. Se você hoje coloca 2 colheres de sopa de açúcar num suco, você vai passar a colocar 1,5. No dia seguinte, você vai colocar só 1, depois meia, depois 1/4, até conseguir tomar o seu suco, seu chá ou seu café sem açúcar. O mesmo vale para uma receita de bolo. Se a receita diz que são 3 xícaras, você vai passar a colocar 2, até chegar somente em meia xícara, que é o suficiente para deixar o seu bolo levemente adocicado e gostoso. Não precisa sofrer. Faça com consciência essa mudança, com consistência e me conta depois como foi, que eu quero saber e eu vou te ajudar. Gente,
mudar hábitos, melhorar as suas condições de saúde só dependem de você. E eu sei que é muita coisa e às vezes a gente não sabe por onde começar. Mas se você deseja passar por uma sessão diagnóstica totalmente gratuita para saber como está a sua saúde, basta apontar para esse QR Code que vai aparecer em algum lugar e preencher a sua solicitação. Eu disponibilizo 3 vagas toda semana para quem realmente estiver interessado em saber como está realmente a sua saúde hoje e o que precisa ser feito. Então, já compartilhe, curte esse vídeo e até a próxima live da Vitalidade. Um beijo, tchau!